A noiva do meu filho me chamou de vegetal no casamento dele. Essa coisa babona é realmente o seu pai? Gritou Ana, com o seu vestido de 15.000 dólares esvoaçando enquanto apontava para a minha cadeira de rodas. Tirem-no da minha frente. 200 convidados nos encaravam. Meu filho, Luís, parecia mortificado. O tanque de oxigênio ao meu lado sibilava suavemente. Eu não me abalei. Não supliquei. Apenas fiquei ali, deixando que as suas palavras flutuassem no ar como veneno. O que aquela linda noiva não sabia era que eu valia 53 milhões de dólares. A cadeira de rodas era falsa. O oxigênio. Um adereço de teatro. E as mãos trêmulas. Um efeito especial de Hollywood no valor de 200.000 dólares. Sou Diego Morales, um artista de efeitos especiais aposentado. E eu estava testando o caráter dela há meses. Ela estava falhando de forma espetacular. O que aconteceu a seguir faria o seu dia de casamento perfeito desmoronar como um castelo de cartas. Mas primeiro, deixem-me contar como chegamos a este ponto. Tudo começou há 6 meses, quando Luís anunciou o seu noivado. Eu estava genuinamente feliz por ele. O meu rapaz tinha encontrado o amor com Ana Lopes, uma administradora de saúde em Polanco. Inteligente, bem-sucedida, bonita, tudo o que um pai poderia desejar para o seu filho, exceto por um pequeno problema. Ela pensava que eu era pobre. Vejam, depois que a minha esposa morreu, há 3 anos, eu passei a viver de forma simples. Muito simples. Um pequeno apartamento em Culiacán. Um Honda Civic de 10 anos. Roupas de supermercado. Parei de falar sobre a minha antiga carreira em Hollywood. As minhas patentes. Os meus investimentos. O luto às vezes faz isso com a gente. Luís sabia que eu tinha trabalhado com efeitos especiais. Mas não fazia ideia do dinheiro. Os 53 milhões vieram da venda da minha empresa de efeitos especiais para a Disney em 2019. Patentes de tecnologia revolucionária em próteses. E royalties que continuavam a chegar todos os meses. Eu mantive isso em segredo. Queria ver quem as pessoas realmente eram quando acreditavam que eu não tinha nada. Ana falhou nesse teste imediatamente. O nosso primeiro jantar juntos foi num lugar da moda em La Condesa. Ela não parava de verificar o telefone. Mal olhava para mim. Quando o garçom perguntou sobre o vinho, ela disse: o mais barato. Estamos pagando pelo Diego também. Luís ficou envergonhado. Eu não disse nada. Durante a sobremesa, Ana inclinou-se com uma preocupação fingida. Então, Diego, o Luís diz que você está entre trabalhos. Já considerou os serviços para idosos? Existem programas para pessoas na sua situação. A minha situação. Como se eu fosse um caso de caridade. Eu me viro bem. Respondi calmamente. Bem. Queremos ajudar. Continuou ela com uma voz enjoativa. Talvez possamos encontrar um bom asilo para você. Nada luxuoso, mas limpo e seguro. Observei atentamente. Esta mulher queria me guardar antes que eu me tornasse um problema. O padrão continuou por meses. Na festa de aniversário de Luís, Ana me sentou na mesa das crianças. Mais apropriado para o seu nível, sussurrou ela. Quando foram procurar uma casa, ela fez questão que eu soubesse que não era bem-vindo. É um lugar para jovens profissionais, explicou ela. Você se sentiria deslocado. Na sua festa de noivado, ela me apresentou aos seus pais como o pai de Luís. Ele está passando por dificuldades desde que a sua esposa faleceu. Estamos de olho nele. A sua mãe, Mercedes, me olhou com pena. O seu pai, Bruno, mal notou a minha existência. Mas o verdadeiro teste veio quando Ana começou a planejar o casamento. Precisamos falar sobre o seu pai. Ouvia dizer a Luís através da porta do apartamento deles. Eu tinha ido deixar um cartão de aniversário. O que tem ele? Perguntou Luís. Ele vai nos envergonhar. Olhe para ele. Com aquelas roupas velhas. Aquela aparência derrotada. A minha família vai pensar que somos pobres. Pai passou por muita coisa desde que a mamãe morreu.
Esse é exatamente o meu ponto. Ele parece pertencer a um asilo, não ao nosso casamento. Você não pode dar um jeito nele. Comprar-me um terno decente? Bati a porta. A conversa parou. Pai. Luís abriu. Nervoso. Não sabia que você vinha. Ana apareceu atrás dele com um sorriso de plástico. Diego. Que amável. Estávamos justamente falando sobre o casamento. Eu ouvi. Disse eu calmamente. As bochechas dela curaram. Mas ela não se desculpou. Em vez disso, dobrou a aposta. Bem, já que você está aqui, deveríamos discutir a logística. O local é muito elegante. Há um código de vestimenta. Ela me entregou um folheto de uma loja de roupas. Nada muito caro. Não queremos que você estoure o seu orçamento. Foi então que tomei a minha decisão. Eu ia testá-la completamente. Empurrá-la para mostrar as suas verdadeiras cores na frente de todos que importavam. Se ela podia tratar um viúvo em luto como liço quando pensava que ele era pobre. O que faria se acreditasse que ele era verdadeiramente indefeso? Liguei para os meus antigos contatos nos estúdios FX de Hollywood. Preciso de um favor, disse a Marcos, o meu ex-sócio. Algo grande. 2 semanas depois, eu estava transformado. A cadeira de rodas era de grau médico, de 12.000 dólares, com um equipamento de gravação oculto no apoio de braço. O tanque de oxigênio era uma réplica de teatro perfeita. As próteses de látex faziam as minhas mãos tremerem de forma convincente. E a glicerina para a baba parecia dolorosamente real. Pratiquei por horas, a fala arrastada, as expressões confusas. Toda a performance de um homem destruído por um derrame. Luís ficou devastado ao me ver. Pai. O que aconteceu? Quando isso começou? No mês passado. Sussurrei, com a voz modulada para soar fraca. Veio de repente. O médico diz que foi um derrame. O seu treino em fisioterapia foi ativado. Ele queria me examinar, fazer testes. Eu o desviei com confusão. Desculpas sobre especialistas, dando-lhe terminologia médica suficiente para parecer legítimo sem ser verificável. A reação de Ana foi tudo o que eu esperava. E pior, a primeira vez que me viu na cadeira, ela recuou. Meu Deus! Sussurrou ela para Luís. Quão grave é? Os médicos não têm certeza, disse Luís, com a voz embargada. Ele poderia recuperar alguma função. Mas ele não pode vir ao casamento assim, disse Ana imediatamente. Olhe para ele. Ele é o meu pai. Eu entendo. Mas este é o nosso dia. O nosso dia perfeito. Trabalhei 2 anos planejando-o. Não posso ter isso em todas as nossas fotos. Ela me chamou de isso. Talvez ele possa ficar em casa. Sugeriu ela. Teremos alguém para transmitir ao vivo para ele. Luís lutou por mim. Dou-lhe crédito por isso. Mas Shana foi implacável. Se ele absolutamente tiver que vir, concedeu ela por fim. Ele fica nos fundos, sem fotos, sem fila de recepção. E alguém deve vigiá-lo constantemente. O teste estava funcionando perfeitamente. Mas eu não tinha ideia de quão espetacularmente ela falharia. Na manhã do casamento, Ana me ligou diretamente. Quase não atendi. O telefone tocou 6 vezes antes de eu atender, certificando-me de soar confuso e lento. Olá, Diego. É a Ana. Precisamos conversar. A sua voz era fria, profissional. Não era uma nora preocupada com a família. Era controle de danos. Oh, Ana. Olá, querida. Escute. Estive pensando sobre o casamento. E acho que é melhor você não vir. Deixei o silêncio pairar por um momento, para que ela pensasse que eu estava processando lentamente. Mas é o casamento de Luís. Eu sei. E vamos garantir que você veja tudo. Teremos alguém para fazer uma videochamada com você durante a cerimónia. Será como se você estivesse lá. Eu quero ver o meu filho se casar. A Tambutol você vai. Só que de casa. Onde você está confortável. Onde está seguro.
Seguro. A palavra pingava falsa preocupação. Diego, posso ser honesta com você. Aí vinha. Você não está bem. E hoje precisa ser perfeito. Minha família está vindo de todo o país. Os colegas de Luís do hospital estarão lá. Pessoas importantes. Eu entendo. De verdade. Porque preciso que você entenda mesmo. Este casamento nos custou 200.000 dólares. Cada detalhe importa. Cada momento será fotografado, filmado e lembrado para sempre. Ela fez uma pausa, esperando a minha resposta. Como não disse nada, ela continuou. Não posso ter você interrompendo as coisas, fazendo cenas, tendo episódios. Não vou fazer cenas. Você não pode prometer isso. Você está doente. Diego. Realmente doente. E se tiver outro derrame durante a cerimónia? E se cair da cadeira? E se fizer aqueles sons? Ela se referia às palavras arrastadas ocasionais, à respiração que eu fingia. Ana, por favor, me deixe ir. Estou tentando proteger você aqui, poupá-la do constrangimento, porque, honestamente, a sua aparência agora, o seu som, é de cortar o coração. As pessoas vão olhar, sussurrar, sentir pena de você. A crueldade era impressionante. Mesmo sabendo que era uma atuação. Mesmo sabendo que eu estava manipulando a situação. As suas palavras cortavam fundo. Mas o que mais vai doer, continuou ela, é que eles sentirão pena de Luís. Eles vão olhar para ele e pensar, pobre coitado, preso cuidando daquele velho quebrado. É isso que você quer para o seu filho no dia do casamento dele. Fiz a minha voz soar menor. Mais frágil. Não. Não quero isso. Ótimo. Então estamos de acordo. Você fica em casa. Farei com que Luís te ligue depois da recepção. Espera. Disse eu rapidamente. A Tambutal se eu prometer ficar quieto lá no fundo. Ela suspirou dramaticamente. Diego. Acho que você não entende a sua aparência agora. Você se viu ultimamente. Realmente se viu? Você parece a morte. Suas roupas penem em você. Essa situação da baba é nojenta. Suas mãos tremem constantemente. Você mal consegue formar frases completas. Cada palavra era um golpe calculado. Meus convidados ficarão horrorizados. Eles passarão a cerimónia inteira distraídos, olhando para você em vez de para nós. Alguns nunca viram alguém na sua condição. Como se fosse contagioso. É Tambutol. Honestamente, não é justo com Luís também. Ele tem estado estressado com você há semanas. Preocupado. Hoje deveria ser sobre alegria. Não sobre isso. Eu o ouvia se mover, provavelmente andando de um lado para o outro no seu quarto de hotel. Além disso, há problemas práticos. O local tem escadas. Os banheiros não são totalmente acessíveis. E se você precisar de ajuda? E se houver um acidente? Ela estava pintando cenários de eu me sujando no casamento dela. Eu falei com Luís sobre isso. Ele concorda que é o melhor. Isso era mentira. Eu conheci o meu filho. Ele nunca concordaria em excluir o seu pai. Ele disse isso. Claro. Ele está pensando com clareza. O que é mais do que posso dizer de você agora? Você não está pensando no que é melhor para ninguém. Você está sendo egoísta. Egoísta por querer ver o meu único filho se casar. Olha, vou ser direta. Já que você não entende em direta, você é um constrangimento em potencial. Um desastre sobre rodas. E não vou deixar você arruinar o dia mais importante da minha vida. Aí estava a sua voz verdadeira. Não mais falsa preocupação ou desculpas médicas. Você me entende. Diego, você não é bem-vindo no meu casamento. Fiquei em silêncio por um longo momento, deixando-a pensar que tinha vencido. Eu entendo. Sussurrei por fim. Ótimo. Sabia que você veria a razão eventualmente. Mas, Ana, o quê? Eu vou de qualquer maneira. O silêncio se estendeu entre nós como um fio prestes a arrebentar.
Desculpe. Luís é o meu filho. Eu vou vê-lo se casar. De jeito nenhum você vai. A sua máscara caiu completamente. A doce e preocupada Nora desapareceu, substituída por algo venenoso. Se você aparecer no meu casamento com essa aparência, farei com que a segurança te retire. Vou-me certificar de que todos saibam que tipo de velha egoísta e carente de atenção você realmente é. Tudo bem. Tudo bem. Era só isso que você tinha a dizer. Vejo você no casamento. A tambutol desliguei. 10 minutos depois, o meu telefone explodiu com mensagens, ameaças, ultimatos. Promessas de que ela destruiria o meu relacionamento com Luís para sempre se eu ousasse aparecer. Desliguei o telefone e terminei de me preparar, a cadeira de rodas personalizada, o tanque de oxigênio, a maquiagem protética perfeita que levou 4 horas para aplicar. Olhei-me no espelho uma última vez. O velho quebrado me encarou de volta, com a glicerina brilhando no canto da boca. Mas por trás daqueles olhos nublados havia 53 milhões em fúria e um plano que estava prestes a mudar tudo. Cheguei ao Centro Médico Nacional na Cidade do México exatamente às 13h45. A ironia não me escapou. Ana havia escolhido um centro médico para o seu casamento. O grande salão dava para o hospital infantil. Uma mulher que trabalhava na área da saúde, casando-se onde crianças doentes lutavam por suas vidas, enquanto chamava pessoas com deficiência de nojentas. A coordenadora do local, uma jovem chamada Sara, correu até mim ao ver a cadeira. Senhor, você está bem? Precisa de ajuda? Deixei minha cabeça pender ligeiramente. Arrastei as palavras o suficiente. Aqui. Para o casamento. Luís Morales e Ana. Oh. Você deve ser o pai do noivo. Acerta. Lopes mencionou especificamente que você poderia precisar de ajuda. Aposto que sim. Sara me guiou para a fileira de trás. Não apenas atrás, mas atrás de um pilar, onde eu ficaria completamente escondido da cerimónia principal. Tinham removido uma cadeira dobrável para dar espaço à minha cadeira de rodas. Acerta. Lopes achou que você estaria mais confortável aqui, explicou ela. Mais calmo, menos avassalador, mais confortável. Claro. Enquanto os convidados chegavam, observei-os com atenção. A família de Ana em si às fileiras da frente, roupas de grife, joias caras, sorrisos ensaiados. O seu pai, Bruno, usava um Rolex que custava mais do que o carro da maioria das pessoas. A sua mãe, Mercedes, agarrava uma bolsa Hermès como um escudo. O lado de Luís era diferente. Seus colegas do hospital, nossos antigos vizinhos, amigos da família que se lembravam da minha esposa, pessoas reais, com empregos reais e calor genuíno. O contraste era gritante. Às 14h15, Luís apareceu no altar. Meu filho estava lindo em seu smoking preto, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Ele continuava a varrer a multidão, provavelmente me procurando. Quando os nossos olhares se encontraram através do salão, o seu rosto se desfez em alívio e preocupação. Ele começou a caminhar na minha direção, mas a coordenadora o interceptou. Lugares. Todos. Estamos prestes a começar. Luís articulou: eu te amo. Pai do altar. Eu assenti lentamente, minha mão tremendo enquanto limpava a baba falsa do meu queijo. Foi então que Ana fez a sua entrada. $15.000 de seda Vera Wang. Uma tiara de diamantes que captava a luz como estrelas. Ela estava absolutamente deslumbrante e absolutamente fria. Enquanto caminhava pelo corredor, os seus olhos me encontraram no meu esconderijo atrás do pilar. Por um momento, o seu sorriso perfeito vacilou. A sua mandíbula se contraiu. Ela estava furiosa por eu ter vindo. A cerimónia foi bonita, votos tradicionais, troca de anéis. A voz de Luís falhou ao prometer amar Ana na saúde e na doença. Pensei nessa frase, na saúde e na doença. Ana já havia mostrado o que pensava da doença. Durante o beijo, tomei a minha decisão final. Eu estava indeciso sobre até onde levar isso.
Parte de mim esperava que ela mostrasse um pingo de humanidade no seu próprio casamento. Há algum pequeno sinal de que poderia amar o meu filho o suficiente para aceitar o seu pai deficiente. Mas vê-la evitar olhar para mim durante toda a cerimónia me disse tudo o que eu precisava saber. Ela estava envergonhada de mim, enojada por mim, mesmo no que deveria ser o dia mais feliz da sua vida. A minha presença, escondida como um segredo sujo, ainda a incomodava. Peguei o meu iPhone, com cuidado para mantê-lo baixo. Abri o meu aplicativo bancário, BBVA Private Banking. Saldo da conta, $53. 247. 891. Em seguida, abri os meus contatos e encontrei o número que havia memorizado semanas atrás. A Rede Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. A organização que eu havia pesquisado desde o início desta farsa. A sua missão era linda: garantir dignidade, oportunidade e tratamento igual para todas as pessoas com deficiência. Preparei uma transferência de $500,000, pronta para ser enviada com um toque. Mas primeiro, eu queria ver o quão pior Ana poderia ficar. Não precisei esperar muito. Durante a sessão de fotos, o fotógrafo se aproximou do meu canto. Deveríamos tirar algumas fotos com o pai do noivo. A voz de Ana cortou o salão como uma lâmina. Sem fotos de família com ele. Ele não está fotogénico agora. Não fotogénico. Foi assim que ela chamou o seu novo sogro. Luís começou a objetar. Mas Ana o pegou pelo braço. Querido, olhe para ele. De verdade. Você quer essas fotos no nosso álbum para sempre? Vi o rosto do meu filho, dividido entre a lealdade à sua esposa e o amor pelo seu pai. Talvez só uma ou duas. Ele sugeriu fracamente. Não. Desculpe. Mas não. Este é o nosso dia. As nossas memórias. Não vou deixar que sejam arruinadas. Arruinadas. A minha presença arruinaria as suas memórias. Isso decidiu tudo. Abri o aplicativo de transferência novamente. Adicionei um zero ao valor da doação. $5 milhões para organizações de direitos das pessoas com deficiência. Em seguida, comecei a cravar tudo no meu telefone. Cada palavra cruel. Cada gesto desdenhoso. Cada momento do seu nojo. O teste estava completo. Ana Lopes havia falhado espetacularmente. Agora, viriam os resultados. A hora do coquetel era a minha janela de oportunidade. Enquanto os convidados se misturavam e bebiam champanhe, rolei a minha cadeira até o centro de negócios do local. Sara, a coordenadora, me ajudou a navegar. Só preciso verificar e-mails. Arrastei as palavras. Formulários de seguro de saúde. Do meu filho. Ela assentiu com simpatia e me deixou sozinho. Eu tinha exatamente 47 minutos antes do jantar ser servido. Primeiro, carreguei tudo para a nuvem. 4 horas de filmagens da câmera escondida da minha cadeira. A ligação de Ana daquela manhã, que eu também gravei perfeitamente legal no estado de consentimento único. Capturas de tela do meu aplicativo bancário mostrando a herança de 53 milhões. Depois, abri as organizações de direitos das pessoas com deficiência que eu havia pesquisado por meses. Não apenas a Rede Nacional, mas a Fundação Christopher e Dana Reeve, a Associação da Medula Espinhal Unida, os Veteranos Paralisados da América, a Associação de Lesões Cerebrais. Eu tinha feito a minha lição de casa. Eles não eram apenas instituições de caridade. Eram guerreiros. Advogados que lutavam em casos de discriminação. Campanhas de conscientização pública que se tornavam virais. Eles tinham plataformas, vozes, poder. Redigi e-mails para todos eles. Anexei as gravações, expliquei a situação e prometi doações maiores se me ajudassem a expor o que aconteceu naquele dia. O meu telefone vibrou com respostas em minutos. Sr. Morales. Estamos horrorizados com o que ouvimos. Como podemos ajudar? Este nível de discriminação por deficiência precisa de exposição pública. Você está disposto a se manifestar? Temos 3 milhões de seguidores nas redes sociais.
Esta história precisa ser contada. Eu sorri. Um sorriso real desta vez. Não esgar confuso que eu vinha atuando. Então, liguei para Marcos nos estúdios FX. Como está a performance? Melhor do que o esperado. Preciso que você documente a remoção das próteses esta noite. Você quer a revelação filmada? Tudo. Documentação de grau médico de cada elemento falso. Quero os especialistas explicando como foi feito. Torno-o educativo. Jesus! Diego! Você está indo com tudo. Ela me chamou de vegetal. Marcos, na frente de 200 pessoas, disse que eu era nojento. Não diga mais nada. Teremos câmeras aí em 20 minutos. Desliguei e abri a minha pasta. Dentro. Havia cópias impressas de tudo. Extratos bancários. Faturas detalhadas de 200.000 dólares pelas próteses. Consultas médicas com especialistas reais em derrames que me ajudaram a fingir os sintomas com precisão. Documentos legais mostrando a minha herança. Patentes das minhas inovações a efeitos especiais. 47 peças de evidência. Uma para cada minuto até o confronto. Mas o documento mais importante era uma simples carta de uma página que eu havia escrito 3 semanas antes, selada num envelope e entregue ao meu advogado com instruções específicas. Se algo acontecesse comigo, se eu morresse, desaparecesse ou fosse misteriosamente internado numa instituição, esta carta seria aberta e o seu conteúdo divulgado para todos os principais meios de comunicação da América. Uma apólice de seguro, porque, uma vez que eu me levantasse daquela cadeira naquela noite, não haveria volta. Ana seria destruída. A sua reputação, a sua carreira, o seu status social, tudo desmoronaria. Mas ela também estaria desesperada, perigosa. Pessoas ricas com vidas arruinadas às vezes fazem coisas imprevisíveis. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Luís. Pai, onde você está? Estão prestes a servir o jantar. Respondi lentamente, mantendo a fachada. Banheiro. Já vou. Hora de voltar à atuação. Rolei de volta para o salão. A iluminação havia sido diminuída para o serviço de jantar. Velas cintilavam em cada mesa. Ana sentava-se à mesa principal em seu vestido de marfim, rindo de algo que o seu pai disse. Ela parecia radiante, feliz, completamente inconsciente de que o seu mundo perfeito estava prestes a implodir. Posicionei-me na minha mesa designada, a de número 12, a mais distante da mesa principal, espremida entre a tia idosa de Luís e uma funcionária do hospital que mal falava espanhol. A mesa dos esquecidos. Os convidados indesejados. Perfeito. Porque dali, eu tinha uma visão clara de tudo. O sistema de microfones para os brindes. Os fotógrafos capturando cada momento. As portas de saída, caso a segurança tentasse me tirar. E o mais importante, eu podia ver o rosto de Ana claramente. Eu queria ver a expressão dela quando a verdade a atingisse. O jantar foi servido exatamente às 19 horas. Às 19h15, Ana cometeria seu maior erro e, às 19h30, todos naquela sala saberiam exatamente com quem estavam lidando. Durante o prato de salada, Luís apareceu na minha mesa. Pai, posso falar com você por um minuto? Ele se ajoelhou ao lado da minha cadeira, com a voz baixa e preocupada. Sua formação em fisioterapia estava se manifestando novamente. Eu podia vê-lo estudando minha postura, meus tremores na mão, a forma como eu segurava o garfo. Como você está se sentindo? Você parece diferente esta noite. Diferente. Meu filho me conhecia bem demais. Cansado. Arrastei as palavras com cuidado. Dia longo. Seu tônus muscular parece melhor. Ele observou. E sua força de apreensão quando apertou a mão da tia Marta foi surpreendentemente firme para alguém com seus supostos déficit. Luís não era apenas meu filho. Ele era um fisioterapeuta licenciado com 8 anos de experiência em reabilitação de derrames. Ele havia trabalhado com centenas de pacientes exatamente como o personagem que eu estava interpretando. E estava começando a ver rasaduras na minha atuação.
Pai, eu estive pensando. Seus sintomas não batem completamente com seu suposto diagnóstico. Os padrões de fala são inconsistentes. E seu controle motor fino está preservado demais para alguém com o dano cerebral que você descreveu. Deixei meus olhos vagarem um pouco, fingindo confusão. Eu não entendo. É tambutol outra coisa. Ele continuou. Você disse que o derrame foi no mês passado, mas não está tomando medicamentos visíveis, nem anticoagulantes, nem antiepilépticos. Seus níveis de oxigênio parecem bons sem o tanque. Talvez devêssemos pedir para um dos meus colegas te examinar amanhã. O Dr. Rodrigues é especialista em... Luís. A voz de Ana cortou o salão. O que você está fazendo aí? Ela se aproximou da nossa mesa. Seu vestido de noiva sussurrando a cada passo. Seu sorriso era brilhante para as câmaras. Mas seus olhos eram gelo. Só estou checando o papai, disse Luís, levantando-se. Bem, pare de se preocupar com ele. É o nosso dia de casamento, não uma conferência médica. Ela o pegou pelo braço. Possessivamente. As pessoas estão começando a reparar. Foi então que eu o vi. No bar, bebendo um whisky e observando tudo com olhos atentos. Estava um homem que reconheci das fotos de noivado de Ana. Seu tio Ricardo. Dr. Ricardo Lopes. Um neurologista de um hospital de prestígio. Ana o havia mencionado antes. Tio Rico é o homem mais inteligente da nossa família. Ele consegue identificar um farsante do outro lado da sala. O Dr. Lopes me estudava intensamente. Não com pena ou nojo como os outros convidados, mas com curiosidade profissional. Ele tinha visto o exame de Luís, provavelmente tirando suas próprias conclusões. Nossos olhos se encontraram através do salão. Ele levantou seu copo levemente. Não em brinde, mas em reconhecimento. Ele sabia, talvez não tudo, mas o suficiente para suspeitar que algo não estava certo com o homem babando na cadeira. Luís. Sério. Continuou Ana, sua voz mais aguda. Você está nos envergonhando. Todos estão olhando. Eu só estou preocupado com... Por quê? Ele está bem. Está aqui. Não está? Contra o meu bom senso. Devo acrescentar. Esse comentário fez Luís ficar tenso. Ele é meu pai. A Tembutol está arruinando nossa recepção com todo esse espetáculo. Olha ao redor. As pessoas mal conseguem comer com ele fazendo esses barulhos. Eu não estava fazendo barulho algum, mas a verdade nunca foi o forte de Ana. O Dr. Lopes se aproximou, posicionando-se ao alcance do ouvido, sua expressão escurecendo a cada palavra cruel de sua sobrinha. Momento perfeito. Porque o que Ana disse em seguida selaria seu destino para sempre. A voz de Ana ressoou no salão enquanto os pratos do jantar eram retirados. Senhoras e senhores, se puderem mudar sua atenção. Ela ficou de pé na mesa principal, taça de champanhe erguida, microfone na mão. Luís e eu queremos agradecer a todos por estarem aqui esta noite. O amor e o apoio de vocês significam o mundo para nós. Aplausos educados percorreram a multidão. Eu observei da minha mesa no canto, o tanque de oxigênio sibilando suavemente. Antes de começarmos os brindes oficiais, preciso abordar algo que tem sido desafiador para nós. Meu sangue gelou. Ela estava saindo do roteiro. Muitos de vocês notaram o pai de Luís, Diego, em sua cadeira de rodas esta noite. O que talvez não saibam é que ele tem lutado desde seu derrame no mês passado. 200 pares de olhos se voltaram para mim. Eu me encolhi mais na cadeira, interpretando o inválido envergonhado. Debatemos se ele deveria vir esta noite. Sua condição é imprevisível. Mas Luís insistiu que seu pai estivesse aqui. E eu apoio meu marido completamente. A mentira rolou de sua língua como seda. No entanto, acho importante que todos entendam que Diego não é mais o mesmo. O derrame afetou suas habilidades cognitivas. Às vezes ele fica confuso. Às vezes faz barulhos que não consegue controlar. O Dr. Lopes se aproximou da minha mesa.
Seu treinamento médico claramente ativado pelo diagnóstico público de sua sobrinha. Então, se o virem com dificuldades, por favor, não se alarmem. Ele está recebendo excelentes cuidados e estamos explorando opções de residência que possam ser mais adequadas às suas necessidades. Opções de residência. Ela estava discutindo publicamente me colocar em um asilo. Eu só queria que todos soubessem, para que não haja momentos estranhos durante a nossa celebração. Ela ergueu a taça novamente. A família, em todas as suas formas. O brinde foi oco, condescendente. Uma aula magistral de humilhação pública disfarçada de compaixão. Mas o que aconteceu depois foi perfeito. Enquanto Ana se sentava, satisfeita com sua atuação, uma mulher na mesa 6 se levantou. Eu a reconheci. Dra. Patricia Vargas, uma colega de Luís do Hospital de Reabilitação. Com licença, chamou a Dra. Vargas. Sua voz carregada de autoridade. Sou neurologista e não pude deixar de notar inconsistências no que você descreveu. O salão ficou em silêncio. O sorriso de Ana congelou. Observei o Sr. Morales a noite toda. E sua apresentação não corresponde aos sintomas típicos pós-derrame. Seu rastreamento ocular é muito coordenado. Seu controle postural está notavelmente preservado e sua saturação de oxigênio parece normal sem suplemento. O Dr. Lopes avançou, juntando-se à sua colega. Concordo com a Dra. Vargas. Também sou neurologista e, francamente, Ana, sua descrição da condição do seu sogro não se alinha com o que observo clinicamente. O rosto de Ana ficou vermelho. Não acho que isso seja apropriado. O que não é apropriado, interrompeu a Dra. Vargas, é fazer declarações médicas públicas sobre alguém sem uma avaliação adequada. Luís se levantou, confuso. O que vocês estão dizendo? Estou dizendo, disse o Dr. Lopes com cuidado, que a recuperação do seu pai foi milagrosa. Ou há algo mais acontecendo aqui? A sala estava elétrica com atenção. Os convidados sussurravam. Telefones apareciam. Pessoas gravavam. Ana entrou em pânico. Isso é ridículo. Olhem para ele. Ele obviamente está incapacitado. Ele mal fala. Baba em si mesmo. Ela apontou diretamente para mim. Sua compostura em frangalhos. Digo. Olhem para ele. Ele é um vegetal. Um velho vegetal babão e patético que nem consegue se alimentar sozinho. As palavras ecoaram pelo sistema de som do salão. Vegetal. Ela havia dito de novo, amplificado para que todos ouvissem, mas desta vez na frente de 2 neurologistas, um fisioterapeuta e 200 testemunhas. Desta vez, gravado em dezenas de telefones. Desta vez, não havia como voltar atrás. O rosto do Dr. Lopes empalideceu de horror. Ana Maria Lopes, disse ele, usando o nome completo dela como um pai desapontado. Como você ousa falar de qualquer ser humano dessa maneira? Tio Rico. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. E todos nesta sala também. Ele se virou para a multidão. Senhoras e senhores, o que acabaram de testemunhar é inconcebível. Nenhuma pessoa, com deficiência ou não, merece ser tratada assim. O salão explodiu em murmúrios de concordância. Convidados visivelmente desconfortáveis. Alguns já se dirigindo às saídas. Ana olhou ao redor, desesperada, percebendo que havia cruzado uma linha irreversível. Foi quando decidi que era hora de me levantar. Eu me inclinei e desliguei o tanque de oxigênio. O sibilo parou. O salão ficou em um silêncio mortal. Lenta e deliberadamente, removi a cânula nasal, colocando-a de lado como um acessório de teatro descartado. Então, agarrei os braços da cadeira de rodas e me levantei. 200 pessoas ofegaram em uníssono. A taça de champanhe de Ana se estilhaçou no chão de mármore. Boa noite a todos, eu disse, minha voz clara e forte. Eu sou Diego Morales e tenho algo a lhes contar sobre sua linda noiva. Caminhei até um microfone na mesa principal.
Meus passos firmes e confiantes. As mãos trêmulas haviam desaparecido. A fala arrastada havia evaporado. Ana recuou de mim como se eu fosse um fantasma. Isso é impossível. Ela sussurrou. Você não pode. Você teve o derrame. Não houve derrame. Ana. Nunca houve. Ajustei o microfone, olhando para os rostos atônitos. Nos últimos 6 meses, eu estive conduzindo um experimento, testando o caráter da mulher que queria se casar com meu filho. O Dr. Lopes assentiu lentamente, a compreensão surgindo em seus olhos. A cadeira de rodas custou $12,000. O equipamento de oxigênio foi alugado de uma empresa médica. As próteses, as mãos trêmulas, os efeitos de baba, custaram exatamente $200. Dos estúdios de efeitos especiais de Hollywood. Eu peguei meu telefone, erguendo-o. Gravei tudo. Cada comentário cruel, cada gesto desdenhoso, cada momento em que você tratou um homem supostamente deficiente como lixo. O rosto de Ana passou por um ciclo de emoções, confusão, horror, raiva, pânico. Você está mentindo. É um truque. Você estava doente. Eu vi. Você viu o que queria ver. Um fardo. Uma vergonha. Alguém que você poderia empurrar para o lado e esquecer. Toquei na tela do meu telefone. A voz de Ana encheu o salão através do sistema de som. Você parece a morte. Suas roupas penem em você. Essa situação de baba é nojenta. Você parece pertencer a um asilo. Não ao nosso casamento. Suas próprias palavras, cristalinas, amplificadas para todos. Convidados começaram a se levantar. Alguns indo para as saídas com nojo. Outros hipnotizados pelo desastre que se desenrolava. Você me chamou de vegetal. Continuei. Várias vezes. Disse que eu era nojento. Tentou-me proibir de ir ao casamento do meu próprio filho. Luís estava congelado na mesa principal. Seu rosto uma máscara de choque e traição. Mas aqui está o que você não sabia. Ana. Aqui está a parte que torna isso realmente interessante. Tirei um documento dobrado do meu bolso. Eu valho $53 milhões. O número atingiu a sala como uma bomba. 53. 247. 891. Para ser exato. Herança da venda da minha empresa de efeitos especiais para a Disney. Patentes em tecnologia de próteses revolucionária. Investimentos. Imóveis. Royalties. Levantei meu telefone, mostrando o aplicativo do banco. Tudo iria para Luís e sua futura família. Um fundo fiduciário que eu planejava anunciar esta noite como o meu presente de casamento. As pernas de Ana quase cederam. Iria para Luís. Repeti. Tempo passado. Porque há 30 minutos. Eu fiz arranjos diferentes. Abri meu laptop na mesa principal e o conectei ao sistema de projeção do local. Minha interface bancária apareceu nas telas por todo o salão. Com todos assistindo, naveguei até a seção de transferências. 5 milhões para a Rede Nacional de Direitos dos Deficientes. 2 milhões para a Fundação Christopher e Dana Weave. 1 milhão cada para a Associação da Medula Espinhal Unida. Veteranos Paralisados da América e a Associação de Lesões Cerebrais. Eu cliquei em executar em cada uma. Isso são $10 milhões doados a organizações que lutam pela dignidade das pessoas que você chamou de vegetais. A sala explodiu em suspiros e sussurros. Os 43 milhões restantes ficarão em um fundo fiduciário. Mas com novas condições. Luís só terá acessos a se divorciar de você em 90 dias. Se ele permanecer casado com alguém que trata pessoas com deficiência como lixo, o dinheiro também vai para a caridade. Luís finalmente encontrou sua voz. Pai, eu não entendo. Por que você fez isso? Testar Ana assim? Eu o olhei com amor genuíno e tristeza. Porque eu precisava saber quem ela realmente era. Quando ela pensou que eu era pobre, me tratou como lixo. Quando pensou que eu era deficiente, me tratou como se eu não fosse humano. Eu me virei para Ana. Você trabalha na administração da saúde.
Deveria defender os pacientes. Em vez disso, chamou um de vegetal em seu próprio casamento. Ana estava chorando agora. Eu não quis dizer isso. Eu estava estressada. O casamento. A pressão. Você quis dizer cada palavra. E agora? 200 pessoas ouviram exatamente o que você pensa sobre indivíduos com deficiência. O Dr. Lopes avançou. É tão brutal, tenho vergonha de te chamar de família. O que testemunhei esta noite vai contra tudo o que representamos como profissionais médicos. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Ana. Eu disse, mostrando outra tela no meu laptop. Lembra quando escolheu este local? O Centro Médico Nacional. Você pensou que era apenas bonito. Gesticulei para as janelas com vista para o hospital infantil. Este local doa seus lucros para cuidados pediátricos. Crianças doentes. Crianças com deficiência. Crianças que você provavelmente também chamaria de vegetais. A ironia não passou despercebida por ninguém. É tambutola a reviravolta final. Estive gravando a noite toda. A filmagem será divulgada nas redes sociais em exatamente 10 minutos, junto com uma análise completa do engano protético. As organizações de direitos dos deficientes para as quais doei já concordaram em compartilhá-la com seus milhões de seguidores. O telefone de Ana começou a vibrar freneticamente. Sua carreira na saúde acabou. Ana. Nenhum hospital contratará alguém que chama pacientes de vegetais. Ela desabou em uma cadeira. A luta completamente esgotada. 43 milhões. Eu disse a Luís. 90 dias para decidir o que importa mais. Dinheiro ou permanecer casado com alguém que falhou no teste mais básico de decência humana. Olhei ao redor do salão uma última vez. O bar ainda está aberto. Aproveitem a noite. Todos. Caminhei em direção à saída. Meus passos fortes e seguros. Atrás de mim, Ana Lopes soluçava em seu vestido de $15. 000 enquanto 200 convidados saíam em silêncio atordoado. A sala esvaziou em 15 minutos. Como uma evacuação de incêndio. Fiquei no lobby, ainda com meu falso traje médico, mas andando normalmente agora, observando o êxodo. O Dr. Lopes se aproximou primeiro. Sr. Morales, o que você fez esta noite? Nunca vi nada igual. Necessário. Eu disse com firmeza. Ana sempre teve tendências cruéis. Mas isso. Ele balançou a cabeça. O que ela acredita sobre pessoas com deficiência é tudo o que há de errado em nosso sistema de saúde. Adrá. Vargas se juntou a nós. Telefone na mão. O vídeo já está viralizando. Noiva vegetal está em alta nas redes. 3 milhões de visualizações na última hora. Meu telefone vibrava constantemente. A história estava se espalhando como fogo. Ana invadiu o lobby. Seu vestido de noiva manchado. Maquiagem destruída. Você me destruiu. Ela gritou. Arruinou minha vida. Você se destruiu. Ana. Eu só lhe dei a corda. 53 milhões. Você tinha 53 milhões e me deixou pensar que você era pobre. Eu queria ver quem você era de verdade. Quem eu era. Eu estava tentando proteger meu casamento. Minha reputação. Chamando pessoas com deficiência de vegetais. Isso era privado entre nós. Nada é privado quando se é cruel com pessoas vulneráveis. Ana. O telefone dela apitou. Os comentários. As partilhas. Encontraram meu LinkedIn. Meu e-mail de trabalho. Alguém postou o número do hospital. O hospital já ligou. Ela continuou. Lágrimas correndo. Estou suspensa. Aguardando investigação. A junta médica está revendo minha licença. Você chamou um paciente de vegetal no seu casamento. Em câmara. O que você esperava? Disse o tio dela. Mas sua atitude em relação à deficiência era real. Disse Adrá. Vargas friamente. É tambutola agora. Toda pessoa com deficiência na América sabe exatamente o que você pensa delas. Luís finalmente emergiu. Pai. Podemos conversar. Fomos para um canto quieto. Sua esposa falhou no teste básico de humanidade. Filho. Mas por que assim?
Porque humilhá-la publicamente? Porque a crueldade privada contra pessoas com deficiência acontece todos os dias. Escondida. Porque as vítimas muitas vezes não podem falar por si mesmas. Decidi mostrar como essa crueldade se parece quando exposta à luz. Ele ficou em silêncio por um longo momento. 90 dias. Ele repetiu, olhando para Ana. Meu telefone tocou. Era Marcos. Do estúdio FX. Diego. O vídeo de análise está pronto. Especialistas médicos explicando cada prótese. Conteúdo educacional. Isso está se tornando um movimento. Esta noite tinha sido sobre testar uma pessoa. Amanhã seria sobre mudar como a sociedade trata milhões. 3 meses depois, eu estava sentado no meu escritório de verdade, lendo as notícias. Luís havia pedido o divórcio no 87º dia. Ana não conseguiu nada, exceto uma lembrança permanente de que a internet nunca esquece. A hashtag noiva vegetal ainda era tendência, geralmente ligada às histórias de vitórias nos direitos dos deficientes. Ela perdeu o emprego, a licença médica e a maioria dos amigos. Os 43 milhões permaneceram no fundo de Luís. Ele os ganhou ao escolher a decência humana em vez do status social. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Luís. Pai, pode almoçar. Tenho novidades. Nos encontramos em nosso restaurante favorito. Ele parecia mais leve, mais feliz. Fiquei novo, disse ele, deslizando uma foto pela mesa. Uma mulher bonita. Sorriso caloroso. Uniforme de enfermeira. Dra. Sarah Martinez. Trabalha em reabilitação pediátrica. Nós nos conhecemos em um dos seus eventos de palestras. Eu sorri. Minha turnê de palestras havia se tornado um trabalho em tempo integral. Ela sabe do dinheiro? Eu contei ela no nosso segundo encontro. Sabe o que ela disse? Qualquer homem cujo pai gastaria $200. 000 testando o caráter de sua namorada provavelmente aprendeu algo importante sobre o amor. Mulher inteligente. A fundação quer lhe oferecer um cargo permanente, disse Luís. Diretor de Conscientização Pública, a Fundação Diego Morales pela Dignidade dos Deficientes, iniciada com meus 10 milhões. Agora era financiada por doações de pessoas que viram o vídeo do casamento. Mais uma coisa, continuou Luís. Sarah e eu queremos que você a leve ao altar. O pai dela faleceu no ano passado. Olhei para meu filho, escolhendo o amor baseado no caráter em vez das aparências, me enchendo de um orgulho que nada tinha a ver com dinheiro. Seria uma honra. Sem próteses desta vez. Ele brincou. Sem próteses. Sem testes. Apenas um pai levando sua futura nora em direção à felicidade. Do lado de fora da janela do restaurante, observei as pessoas, algumas em cadeiras de rodas, outras com andadores, outras com deficiências invisíveis, todas merecendo dignidade, todas merecendo mais do que serem chamadas de vegetais. O teste havia terminado. O trabalho de verdade estava apenas começando, mas Ana estava certa sobre uma coisa. Realmente tinha sido um dia perfeito.